Olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo. Meu nome é Gilberto e eu hoje vou continuar falando para vocês um pouquinho mais do livro O Consolador, que é o livro que nós estamos estudando no grupo de quarta-feira. Hoje vou continuar falando um pouquinho ainda da apresentação do livro como um todo. Eu já comentei com vocês nos outros 2 vídeos anteriores, esse é o nosso terceiro comentário, que o livro ele tem uma distribuição de 3 temas básicos, 3 propósitos, que é falar da ciência, da religião e da filosofia. Então nós ainda não entramos especificamente na leitura do livro. Eu acho importante a gente estar falando ainda de aspectos gerais, para que a gente entenda um pouco o contexto, não só da concepção do livro, né, mas fazendo um paralelo com os momentos históricos, né? Lembrando que um livro que fala de ciência ainda no final dos anos 30 seria totalmente diferente de um livro que aborda a ciência feito hoje, né? Não que ele estivesse defasado, é interessante a gente perceber que o que é proposto como pergunta e as respostas dadas por Emmanuel são ainda de uma complexidade que mesmo hoje nos exige o estudo, e é por isso inclusive que nós estamos fazendo essa abordagem, né? Sem dizer que também os outros 2 núcleos do livro, o conteúdo filosófico e religioso, né, mesmo retomando aspectos bíblicos, evangélicos, ou especificamente retomando a obra de Kardec, publicada na segunda metade do século XIX, nós temos ainda muitas questões nas quais nos debruçarmos hoje em dia, né? Daí a relevância de nós tomarmos esse livro para um estudo dentro de uma casa espírita, né? Estamos falando de um grupo que se chama Aprendizes do Evangelho, mas que estuda, tanto na teoria quanto na prática, as questões ligadas à mediunidade, as questões que envolvem perguntas e dúvidas individuais de cada pessoa a respeito da sua própria mediunidade e, obviamente, da mediunidade como ela se dá nas casas espíritas, a comunicação com os espíritos. Então, é interessante a gente observar que o nosso estudo e a abordagem que eu tento levar para vocês nesses capítulos de apresentação, nesses vídeos introdutórios, é ainda importante para a gente perceber o contexto, né, no qual Emmanuel está se apresentando, no qual Emmanuel está ensaiando o estudo, né, a dinâmica que um grupo deve exercitar e manter ao longo da sua pesquisa e da sua prática mediúnica, né? Falamos que o livro ele foi escrito ao final deste processo, né? Então é interessante nós também lembrarmos que o livro ele não é uma ferramenta logo de início, né? São elaboradas perguntas, são propostas as dinâmicas, Emmanuel vai orientando o grupo a como se comportar, no sentido de como elaborar as questões, e depois ele reorganiza tudo isso para que seja publicado. Então nós temos essa obra como o produto final, né? E que também tem o seu sentido, né? Não só para aquele grupo, esse livro estava sendo feito não só para aquele grupo, mas sobretudo para a posteridade, como até hoje ele nos serve de instrumental. Então, nesse aspecto geral, eu queria ainda lembrar que os 3 pontos nos quais Emmanuel se debruça para organizar o livro vem como um desdobramento do que já era proposto por Kardec no seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, né? Publicado ainda em meados do século XIX. O Livro dos Espíritos ele tem uma divisão em 4 partes, né? Sendo que a primeira delas fala das causas primárias,
A segunda fala do mundo dos espíritos, o mundo espírita. A terceira parte fala das leis morais, né? E a última parte falaria das esperanças e consolações. Então nós temos, ainda que dividido em 4 partes, né, e numa ordem um pouco diferenciada, nós temos quase todos os temas propostos no Consolador por Emmanuel já abordados por Kardec, né? Sendo que nós podemos fazer uma analogia com as causas primárias do Livro dos Espíritos, sendo um pouco do conteúdo científico que Emmanuel aborda no Consolador. O segundo tema abordado por Kardec, que seria o mundo espírita, o mundo dos espíritos, e a abordagem que ele fala das esperanças e consolações, nós podemos dizer que trata de temas que aqui no Consolador Emmanuel aborda como sendo os temas mais ligados à religião. E as leis morais, né, seriam os assuntos ligados à inteligência, às questões da mente, e que aqui Emmanuel trata nas questões filosóficas, né? O Livro dos Espíritos, ele sempre vai nos ser quase que um manual, né, de questões, de esclarecimentos. Ainda nos dias de hoje, ele é, enfim, uma obra elementar para quem tenta conhecer o Espiritismo, seja do ponto de vista da prática, seja do ponto de vista teórico, né? E nós vamos entender também que o Consolador é um livro feito para dar continuidade a este processo. Não diria que seja uma obra só facilitadora da leitura do Livro dos Espíritos, mas ele coloca questões que vão esmiuçando, que vão nos ajudando a compreender e, por que não, praticar aquilo que é escrito e dito no Livro dos Espíritos, né? Nós vamos entender que muitos desses conceitos, como também já falamos no vídeo anterior, se tratam ainda de uma pré-ciência. O que seria essa pré-ciência? Seria uma abordagem muito mais ampla, mais complexa. Não é o sentido de uma pré-ciência, no sentido de ser uma ciência primária, no sentido de ser simplificada. Pelo contrário, ela é uma pré-ciência porque ela traz questões que a ciência posteriormente vai tratando de comprovar, de entender melhor. Então ela é uma pré-ciência no sentido de que ela é um bojo de conhecimentos, de proposições muito maiores, muito mais amplas, mais complexas, e que são, podemos dizer assim, esboçadas, né, como doutrina. No sentido de que esboço aqui não é uma simplificação ou um rascunho. É um esboço no sentido de que tem as diretrizes gerais, né? Podemos compreender, por exemplo, analogicamente, que como ciência nós temos muitos experimentos, muitas certificações, né? Mas que não temos, com tudo isso, a explicação completa do mundo. Vou trazer aqui como exemplo que alguns dos monumentos pré-históricos, ou seja, monumentos como Göbekli Tepe, na Turquia, Stonehenge, no Reino Unido, as pedras encontradas, esculpidas na Ilha de Páscoa, todos esses monumentos com pedras com mais de 40, 50 toneladas, são fatos concretos, né, que diante de nós suscitam perguntas, mas que nem por isso a ciência conseguiu explicar totalmente, né? Então, o Espiritismo, proposto por Kardec, tem um pouco essa similitude de ser um compêndio amplo, complexo, verdadeiro, colocado diante de nós como um fato observável, percebido, porém que demoraria
como tem demorado já há um século e meio, e talvez leve mais algum tempo, para ser explicado cientificamente em todos os seus detalhes. Por quê? Porque, comparativamente, a ciência, em relação à doutrina, ela, digamos, é mais lenta, porque ela exige as comprovações dentro dos seus próprios termos. Isso tem todo sentido. Nós também não estamos desmerecendo ou desqualificando a ciência por ter essas exigências. Elas são necessárias e elas são muito úteis, né, à medida em que o homem vai avançando. Por quê? Porque isso normaliza, isso normatiza, né, um referencial comum para diferentes culturas, para diferentes crenças, né? Nós colocamos aqui a ciência, inclusive, como algo além das crenças. Então, independente do caminho religioso, das crenças que cada cultura tem, a ciência ela vai se tornar um denominador comum, né? Só que para isso ela precisa ter ali os seus referenciais próprios, as suas comprovações, e isso leva um pouco mais de tempo do que uma doutrina, que é exposta a partir de um conhecimento subjetivo, intuitivo, ou como no caso do Espiritismo, um conhecimento trazido, né, por fontes que a ciência ainda caminha para dar maior confiabilidade e credibilidade, né? Então, nesse sentido, a pré-ciência é aquela ciência que antecipa, né, o caminho mais lento da ciência acadêmica. Então, hoje eu queria ter falado para vocês essa relação, né, do livro O Consolador com o Livro dos Espíritos. Queria também colocar algumas observações trazidas do nosso próprio estudo, né? Algumas pontuações que ao longo do nosso estudo nós tivemos a graça, a misericórdia de sermos, digamos assim, orientados. O nosso estudo ele é complementado oportunamente por alguns conselhos, né, de quem nós acreditamos serem irmãos espirituais mais experientes, né, e mais sábios do que nós. E eu queria pontuar que logo no início dos nossos estudos nós tivemos três aconselhamentos muito oportunos. Um deles, ainda no final do ano de 2018, quando nós líamos a apresentação do livro, nos chegou através de uma das médiuns com as quais nós compartilhávamos o estudo, a orientação para que nós, ao longo da leitura e do estudo do Consolador, nós tivéssemos paciência com os irmãos. Foi nesses termos que veio essa orientação. E que nós vamos interpretar isso como a paciência que nós necessitamos ter a cada dia de leitura, a paciência conosco mesmo, e a paciência com a interpretação, com a forma como cada membro deste grupo assimila o seu estudo, a compreensão das respostas, né? Então, é interessante a gente perceber que, mesmo tendo o livro como a referência principal, né, de uma orientação trazida por Emmanuel, a cada período, a cada época, né, passados aí 50, 60, 70 anos da publicação desse livro, nós ainda somos orientados a como nos comportarmos diante dele, né? De que a mera observação intelectual, né, não nos é de todo completa, né? E que é importante nós termos, neste caso, por essa orientação, a paciência, levarmos em consideração o que cada irmão traz na hora em que nós nos reunimos para fazer o estudo. A outra questão, a outra orientação que eu posso assim chamar, vinda
já no mês seguinte, em janeiro de 2019, quando nós já havíamos iniciado, ainda que lentamente, o estudo do livro, veio também através de uma outra médium, nos recordando ou pedindo para que nós não esquecêssemos que mesmo quando falamos das ciências, das leis materiais, das leis físicas, que nós não esquecêssemos da lei do amor, né? Então é também uma orientação que eu queria pontuar aqui, não querendo dar nenhuma interpretação especial a elas, mas simplesmente complementando, uma vez que reconhecemos que foi muito importante termos essas instruções logo no início, de ter aqui também a oportunidade de compartilhá-las com vocês. E uma terceira recomendação, trazida por um outro amigo nos meses seguintes, era a questão de nós não esquecermos que em tudo que estávamos estudando com relação às questões da química, da física, da biologia, nós percebêssemos a regra do merecimento, né, envolvida nisso tudo, tanto no macro, né, da criação do universo, como é abordado no livro, quanto no micro, né, da própria oportunidade que nós estávamos tendo ali de compreendermos, de recebermos este conhecimento, né? Então é merecimento, a própria misericórdia de Deus de colocar a Jesus, né, como governador do orbe terrestre, né, como o Filho que acompanha essa criação dessa escola. Então ali há um fator de merecimento para esses espíritos que virão ali usufruir dessa escola, deste aparelho, né, do qual hoje nós também fazemos parte desse conjunto, que recebe isso como uma grande dádiva, e da experiência que secularmente, né, que no espaço e no tempo de cada encarnação nós recebemos como uma dádiva, né? Então, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de vocês, pedir para vocês deixarem o like aqui, acompanhar as outras postagens dos nossos amigos que diariamente são colocadas. Nós temos alguns dias em que a Dona Isabel nos traz a live, né, o comentário dela transmitido ao vivo, né? Temos aí algumas situações tecnológicas que estamos nos adaptando, mas nós queremos que vocês sigam nos acompanhando, divulgando isso para as suas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e aqui também no YouTube. Eu pretendo nas próximas semanas começarmos a fazer a leitura mesmo do livro, onde nós vamos explicar melhor, ou quem sabe compartilhar com vocês as nossas interpretações e as nossas observações do livro O Consolador. Obrigado e que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.